Luz, sal e fermento. É uma das coisas que eu mais repito nas minhas redes sociais, quando eu dou palestra, aula ou coisas do tipo. Eu falo que eu tenho um grande desejo de poder ser luz, sal e fermento na vida das pessoas, porque foi graças a esses três elementos dentro dessa analogia que eu vou explicar pra vocês que transformaram completamente a minha vida e puderam me guiar na minha vida ao longo de tudo que já aconteceu comigo. Eu digo que luz é aquelas pessoas que chegam pra você e iluminam o seu caminho. Iluminam como? Iluminam mostrando o que tá errado, entendeu? Muitas vezes mostrando uma possível solução, trazendo algo que eu não enxergava antes. E eu já tive uma série de coisas na minha vida que, foram acontecendo assim, e que eu não conseguia perceber que aquilo estava acontecendo, eu não conseguia perceber que aquilo estava errado. E aí chegou alguém e naquele momento, sendo positivo ou negativo, trazendo sentimentos bons ou ruins dentro de mim e me mostrando que eu estava errada, mostrando que eu precisava fazer determinada coisa ou me dando possíveis soluções. Então aquelas pessoas naquele momento, elas podiam ser até um pouco inconvenientes ou muito bondosas, benevolentes comigo, mas elas iluminavam o meu caminho. E só depois que tudo aquilo passava que eu conseguia enxergar como elas foram essenciais. Então, por exemplo, quando eu vivi o primeiro festival de teatro que eu participei, que eu jurava que eu ia ganhar o prêmio de melhor atriz e tudo mais, aquele jurado que teve o mínimo de paciência e caridade comigo virou pra mim e me mostrou as coisas que eu tava fazendo errado, me mostrou que eu precisava melhorar dentro de mim para que eu conseguisse atingir os objetivos que eu queria. Ele foi uma luz muito grande. Ele pôde iluminar os meus erros ali, ele pôde iluminar aquilo que eu precisava melhorar. E aí depois, ao longo da minha vida, vieram pessoas que serviram como sal. E o que é o sal? O sal nada mais é do que aquela pessoa que dá sabor às nossas vivências. É aquela pessoa que vem e bota você assim, dá tempero, sabe? Tipo aquela pessoa que vem e te incrementa, que abre os seus olhos, que te chama pra ir, pra fazer, pra não ficar ali insosso, parado, tipo, sem sabor, sem movimento. E eu, na minha vida, quem mais foi sal pra mim foi meu pai, porque meu pai, militar, gaúcho, extremamente autoritário pra algumas coisas. Então eu lembro muito do meu pai me criticando, sabe, pegando no meu pé, enchendo meu saco, literalmente, pra que eu fizesse as coisas, pra que eu fosse lá, pra que eu fosse aqui, pra que eu mudasse isso, arruma postura, faz isso aqui lá, fala desse jeito, pede isso, diz aquilo. Então meu pai vivia uma pressão muito grande de mim. E aí naquele momento, por mais que aquilo aparentemente me fizesse sofrer, hoje eu sou muito grata, porque ele salgou o meu comportamento. Ele foi lá e botou esse sal que me incomodava naquele instante pra me movimentar, pra fazer as coisas acontecerem, pra não me permitir ficar ali parada, insossa, sem sabor. E por último, tem as pessoas que servem como fermento na nossa vida. Eu tenho meu avô, porque o fermento é essa pessoa que faz você crescer por dentro, essa pessoa que te põe em movimento, seja por um movimento, seja por algo inspiracional ou por um empurrão mesmo. E meu avô foi a pessoa que virou pra mim e falou assim: você quer estudar sobre controle mental? Você quer entender mais sobre o poder da mente? E eu tinha algo em torno de 12, 13 anos de idade, eu era muito nova. E ele teve esse olhar pra mim, ele percebeu que eu gostava dessa área do cuidado das pessoas, que eu gostava de saber como que funcionava o comportamento humano, como funcionava a nossa mente. E ele foi como um fermento pra mim. Ele foi lá e me ajudou a crescer. Ele falou: eu te dou o curso, eu compro pra você a apostila, você tem que fazer. E ele fez esse movimento pra mim para que eu pudesse crescer a partir daquilo. E eu vejo que ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, e para pra observar isso se faz sentido pra você, existem muitas pessoas que funcionam como sal, como luz, como fermento no nosso cotidiano, iluminando o nosso caminho, né, incomodando ali, dizendo que tá errado, às vezes botando você numa zona de desconforto para que você aja, para que você faça, para que você entre em movimento. Só que a gente acaba reconhecendo só depois, quando a gente olha para trás e liga todos os pontos da história. E o meu convite para você não é só que você reconheça também, mas não só que você reconheça todos esses movimentos, todas essas pessoas e encaminhe esse vídeo para elas como uma forma de agradecimento, mas que você coloque como uma meta pessoal para ser essa luz, sal e fermento na vida das outras pessoas. Ser aquela pessoa que eleva os outros e não que afunda, aquela pessoa que acalma e não que bota fogo. Então é importante a gente reconhecer esses três elementos, trabalhar para ser isso dentro de nós, para que a gente possa mais servir as pessoas com mais benevolência, com mais dedicação, para que a gente possa ser a pessoa que serve de trampolim para que o outro cresça. E foi assim comigo, e é assim que eu luto diariamente para ser com as outras pessoas também. Então aproveita, encaminha para as pessoas que você ama, as pessoas que te ajudaram ao longo da sua trajetória esse vídeo, porque é sempre bom agradecer aqueles que fizeram algo por nós, mesmo que eles não saibam que tenham feito isso.